E aí, gente, Kralis aqui, depois de estar um tempão sumido, tô brotando aqui com o novo formatinho. Mano, pega o papo de visão, segura esse formatinho novo, eu espero que vocês gostem. Vamos pro vídeo. Mano, é uma coisa que eu tive um dia bem complicado hoje, bem complicado mesmo hoje. Muito problema, sabe? Aquela coisa que imprevistos e às vezes tu não tá com o tempo muito contado. Então, imprevistos fazem tu ficar meio perdido e tal. Eu vim pensando hoje sobre uma coisa. Eu vi pessoas sendo preconceituosas com coisa que simplesmente não prejudicam nada a vida dele. E eu fiquei pensando sobre uma parada que é... Já perceberam que tem pessoas que fazem questão de transformar a vida das outras em uma experiência pior? Tipo assim, a vida eu acho que é uma experiência bem difícil, como o próprio Duncan fala. Que é um humorista que o Mor, a gente gosta bastante. E tem pessoas que realmente fazem essa experiência ser pior para outras pessoas, por coisas que diretamente nem influenciam a vida delas. Eu acho isso muito complicado, mas o complicado mesmo é que isso é muito real, sabe? Isso é muito real. Essa é uma parada que eu vejo muita gente de uma geração mais velha que a gente, tipo, meus avós, talvez o pai de vocês, ou avós também, simplesmente pra eles, tipo assim, esse fulano aqui veio desse ambiente, então ele vai ser automaticamente uma boa pessoa. Isso, como se o ambiente validasse alguém. Por exemplo, essa pessoa é da igreja, então automaticamente ela é uma pessoa boa. E isso é um senso comum que eu acho muito complicado, sabe? Tipo... Cara, tem pessoas ruins em todo lugar, sabe? Não importa se tu faz parte de um ambiente X, tipo assim, tu pode ser uma pessoa bem complicada e sem caráter. Vocês concordam comigo? Sim, mano. Principalmente com esse bagulho de igreja, porque tá cheio de gente que vai pra igreja e fica tipo, nossa, tem que ir pra igreja, tem que sei lá o que, mas a pessoa é uma pessoa babaca, sabe? Muito. Cara, em 2017, você já deve ter ouvido a história assim, porque tem muitos lugares diferentes, mas em 2017, aqui em Belém teve um caso de um pastor, ele fazia Seixo com as fiéis, porque elas não conseguiam engravidar. E ele falava que tipo, ele era o instrumento de Deus, então se elas fizessem com ele, Deus as faria fértil. E detalhe, teve maridos que também eram muito crente, eles aceitavam isso e, tipo assim, deixaram a mulher se deitar com o pastor, saca? Então, eu acho isso muito bizarro, no sentido de, é um ambiente que é pressuposto pra essa geração, é um ambiente que vão ter boas pessoas, essas situações mostram pessoas ruins nesses ambientes se aproveitando até da fé das pessoas. Eu não sou uma pessoa de fé, mas eu sempre vou ser uma pessoa que vai lutar pra... digamos, o Morte seja uma pessoa de fé, digamos que for outra pessoa, não importa quem seja, eu sempre vou lutar pra um terceiro ter direito de mostrar a crença dele. Tipo assim, por mais que eu não tenha, eu acho errado a outra pessoa ter que ver pelo mesmo padrão de moral do que eu, porque isso não faz sentido, sabe? É que nem aquele pessoal também tá lá, não faz isso, isso é errado. A minha religião fala, mano, parou aí já. A tua religião são princípios que tu vai seguir. Ela te dá regras, ela não me dá regras. Isso varia muito de pessoa pra pessoa. Então, eu acho isso muito errado. Cara, isso é uma coisa assim que me buga muito, sabe? Sabe com aqueles medos que sempre voltam pra tua cabeça? Isso faz eu pensar também nisso. Eu tenho muito medo de viver à toa, por exemplo. Eu tenho muito medo mesmo de descobrir, sei lá, no final da minha vida, que eu tô tomando um caminho que eu me arrependo. Isso é muito ruim, muito ruim, quando tu para pensar, gente, tem pessoas que vão escolher o curso, tem pessoas que vão escolher um trabalho baseado no que o pai, a mãe, um parente, um responsável quer. Mas sendo que não vai ser esse parente que vai lidar a vida inteira com essa profissão. É tu, mano. Então, como é que tu vai realmente permitir alguém escolher teu destino? Escolher teu caminho? Mano, isso acaba comigo, sabe? Eu vou ler o chat agora. Tá. O Flip tá falando que essa é uma situação que atravessa a carência e a dependência afetiva. Querer depender de pessoas pra maltratá-las em diversos espaços pra validar como alguém... Sim. Isso é muito zoado. E tipo assim, sobre o que tu tá falando, tem aquela situação de, eu tenho um amigo aqui, mas essa pessoa que me fala meu amigo, ela simplesmente, tipo assim, quando eu estiver no meio de outras pessoas, ela vai fazer questão de diminuir pra se engrandecer, sabe? Então, sim, querer depender, tipo, é muito um combo mortal. Ainda vai entrar nessa parada que tem pessoas que vão fazer isso contigo e tu vai conseguir sair. E tem pessoas que tu vai ficar nesse ciclo da pessoa meio que te diminuir, te usar nessas situações, tu não vai conseguir sair por causa que tem muita gente que desenvolve dependência emocional. Então vai ficar meio que numa prisão. Eu já vi muita gente legal se afundar. Eu já vi muita gente legal e realmente era uma pessoa assim de bom caráter, de bom coração, cair numa margem assim de ser uma pessoa simplesmente que
apodreceu com o tempo. Tem uma frase muito cagada tem muito cagada do Facebook que acabou que fez eu pensar em outra. Que. Você viu aquela frase pro meme do Facebook? Ah, sofri, agora sofria, tá ligado? Aí isso sempre faz pensar em outra parada que eu ouvi, até de um cara que ele faz música, ele é BR e tal, é o Leto. Eu gosto pra caramba dele. E tem um comentário que ele faz, que é literalmente, ele fala que é mais frio de acordo com os danos, saca? Mano, isso aí sempre fez eu refletir assim, cara, eu vi tanta gente realmente boa de coração, rolar um monte de merda zoada, tipo, sabe, ter essa decepção na vida e se tornar uma pessoa, assim, que apodrece com o tempo. E isso me dá uma pegada, porque quando eu era criança, eu via, sei lá, um adulto, meu pai, minha mãe, chegar todo ferrado em casa, e eu olhar pra aquela pessoa e ver, nossa, essa pessoa é amarga, e eu ficar tipo, nossa, quando eu for adulto, eu não vou ser assim nem ferrando. E eu percebi que eu sou um adulto que, às vezes eu chego em casa, eu não tô bem, eu não quero conversar, eu não quero sair. Conversar eu sou de boa com conversar, na verdade, mas eu não quero sair, sabe? Então, eu vou estar com uma cara fechada e coisas assim. Eu passei a entender mais meus pais, quando assim que eu fiquei um pouco mais velho, sabe? E esse choque de realidade é uma parada muito bizarra, muito bizarra. E até alguns anos atrás eu não conseguia, simplesmente. Só não conseguia. Vocês sentiram isso alguma vez? Tipo, vocês já questionaram muito o pai de vocês, mas passa o tempo... Parece que cada vez que passa mais tempo vocês entendem mais o pai de vocês? Eu sinto muito isso, velho. Tipo, quando eu tava com depressão, né, eu era bem parecida com ele, porque ele também tem depressão, né? Eu tava me tornando cada vez mais como ele. E, tipo, essas coisas que ele fazia, de ficar só na cama, de não fazer as coisas que ele tinha que fazer e tudo mais, eu tava entendendo, porque eu também não queria fazer. Acho que é mais isso só. Cara, eu tenho um bagulho muito muito... que me buga muito, pô. Como já passei inúmeras vezes aqui, eu também passei um processo de depressão muito pesado. Passei por tentativas inúmeras de... Como eu pretendo postar isso? Tentativas de não viver, digamos assim. 8 tentativas de não viver. Eu acho tenso porque depressão é um ciclo sem fim, se tu não tomar cuidado, que ela se autoalimenta. Quanto mais depressão fica forte, mais tu tem vontade de ficar deitado e não fazer nada, e tu fica murcho sem vontade de fazer tudo. E quanto mais tu ficar deitado sem fazer nada, mais com depressão tu fica. Porque tu não tá fazendo nada. Sim. Então é um ciclo de dor que se autoalimenta, o que é muito perigoso. Tanto que depressão verdadeira mesmo, é uma doença grave e às vezes leva à morte. Então, é muito complicado mesmo. E... Caralho, mano. Como ainda o Duncan, um comediante que eu falei, cita, ninguém leva a sério a depressão. Ninguém leva a sério a depressão, tipo assim... Tanto que a gente usa como uma expressão, como ele fala. Ah, hoje eu acordei meio deprimido. Ele literalmente fala isso. Hoje eu acordei meio deprimido. Ninguém fala, hoje eu acordei meio aidético, sabe? Ninguém fala isso. E ninguém leva a sério a depressão nesse ponto. E, pô, é realmente sério. Cara... Eu acho muito preocupante, porque... Isso varia muito de pessoa pra pessoa, claro, mas... No meu caso, eu cheguei a tomar remédio por muito tempo, antidepressivo, coisa assim, e eu nunca melhorei. Eu só sinto que... Eu sempre fiquei sonolento, e eu sinto que um ano inteiro passou e eu mal percebi. Foi o ano que eu tomei valendo isso. Então... Cara, eu sinto que eu assisti, como se fosse assistindo, como se eu não estivesse mexendo no meu corpo, sabe? Parece que o tempo passou tão rápido. E eu tava dopado. E eu só fui melhorar de vez. Não é que eu ache a vida uma experiência muito boa, que eu acho que minha ideia sobre o mundo mudou. Não mudou. Eu acho que eu aprendi a lidar com as minhas frustrações e eu cansei de ficar sentado esperando que alguma coisa melhore. Eu só vou fazer o que eu acho que é certo e tentar viver pelos sei lá, meus próprios ideais. Eu acho que se tudo der certo pelos teus ideais, ótimo, incrível. Tu fez teu jeito de viver, as tuas ideias darem certo. E se tudo der certo pela ideia que outra pessoa deu, como por exemplo, eu segui a carreira e meu pai falou, não, tu vai fazer isso aqui, eu quero que tu faça isso aqui, mas tu não gosta de profissão, tu pode dar certo. Mas por não ser pelos teus ideais, talvez de alguma maneira tu seja frustrada. E eu acho a vida muito curta, quando tu para pensar direito. Eu sinto que... Eu tenho 25, eu sinto que desde que eu fiz 18, parece que se passaram o quê? Um ano e meio, e já faz 5 anos, certo? Então...
como eu acho a vida curta, eu tenho pressa. Não só das obrigações, mas eu tenho pressa pra ser feliz. Eu tenho pressa pra dedicar pras pessoas que eu amo, pra construir minhas coisas. Se eu amo uma pessoa, eu nunca vou ficar com problemas ou, tipo, com vergonha. Se eu gosto de uma pessoa, eu vou falar que amo pra ela. Isso eu não tô falando nem da maneira só afetiva de relacionamento. Por exemplo, eu tenho a Cat, minha companheira, minha namorada. E eu não vou falar pra ela. Teve muitas situações, ou ainda vai ter, que eu viro pro Morty e falo: ei, seu corno, eu te amo, fica tudo bem, obrigado por estar aqui, eu realmente tô feliz por ele tá aqui, ou alguma coisa do tipo, ou pra Fábio. E é porque eu realmente tô feliz por essa pessoa estar aqui. A vida já é tão complicada que pessoas que tu ama e são importantes pra ti precisam saber que elas são importantes pra ti. E elas precisam saber que elas são queridas. E isso é uma parada que faz falta no dia a dia. Deve ser muito cruel aquela sensação de alguém partir e tu nunca ter dito pra ela que tu ama ela. Não só em morte literal, mas pessoas que saíram da tua rotina, pessoas que eram muito importantes pra ti e tu simplesmente não tem mais aquele contato. Tu nunca mais vai ter aquela chance verdadeiramente forte como tu tinha antes. Isso é muito legal. Acho que pessoas ruins passam pela tua vida, mas pessoas incríveis também passam pela tua vida e é importante elas saberem que elas são. Querem falar alguma coisa? Fábio? Sei lá, eu nunca tive um negócio de tipo, nunca falei que gostava da pessoa, coisa assim. Das pessoas que saíram da minha vida são pessoas que eu não queria na minha vida mais também. Uhum. Simplesmente não eram tão importantes pra mim. Sim. Às vezes isso pode acontecer, tipo, naturalmente, com o tempo. Tem muita parada também que já chegou a rolar comigo, que eu sinto aconteceu no momento errado. Tipo assim, coisa, por exemplo, eu me dava mal com essa pessoa, eu tive uma relação complicada com essa pessoa, por motivo de eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje em dia pra isso. E eu passei muito tempo me culpando por muita coisa assim, mas eu cheguei num pensamento que, cara, se alguma coisa do tipo aconteceu porque tu fez tudo que tu tinha com a maturidade que tu tinha. Então, tu fez tudo que tu tinha naquele dia. E tu só tá pensando isso agora, simplesmente tu tem outra maturidade. É assim, não se martirizar pelas coisas do passado. Porque tu realmente só tá se questionando disso porque tu tem mais maturidade naquela época. Eu passei muito tempo me culpando por ter trocado de área. Por exemplo, eu fiz análise de desenvolvimento de sistemas, eu sou programador e eu tô fazendo tudo pra ir pro direito. E eu quero ir pra cybercrimes, esse tipo de coisa, eu vou juntar, não vai ser à toa. Mas eu me culpei por muito tempo por isso, tipo, meu Deus, eu tô perdendo tempo. Sabe? Tu demora muito, muito, muito pra realmente aceitar uma frase de verdade. Tu pode ouvir, mas tu não aceita rápido, que é... Cara, isso não é uma corrida, mano. É melhor tu fazer isso do que tu tá no caminho que vai te fazer mal. E se eu continuasse fazendo isso e não fizesse direito, que é o que eu sinto que eu deveria fazer, eu estaria lá na frente frustrado. Então, as coisas realmente têm seu tempo, sabe? Isso é uma parada, assim, que realmente é muito demorado de entender verdadeiramente. Vocês sentem isso, tipo, sabe? Será que eu tô tomando o caminho certo? Eu me questiono bastante. Eu também. Eu me questiono mais porque eu meio que sei o que eu quero, só que o que eu quero não dá dinheiro fácil. O que eu queria mesmo era que eu fosse uma pessoa mais, tipo, eu sei que é legal fazer arte e tudo mais, mas se eu fosse uma pessoa normal seria um pouquinho mais fácil, sabe? Se fosse uma pessoa que gostasse de matemática ou de história, sei lá, uma coisa que... Comum. História também não dá uma profissão muito boa, mas pode acabar virando professor. Mas, tipo, se eu tivesse alguma paixão que fosse relacionada a alguma coisa que eu pudesse fazer, sei lá, até se fosse medicina mesmo, mas qualquer coisa, tá ligado? Sim. Mas não, eu gosto de arte. Eu sinto muito, muito isso, por exemplo. Tem uma parente minha e ela é professora de letras. Ela é uma pessoa muito de boa, muito calma, ela vai pro trabalho dela. Ela sempre foi muito estudiosa. Ela virou professora da federal daqui. Noivou com o namorado dela, ela namora há 7 anos com a mesma pessoa, nunca brigou, nunca separou. Ela tem um apartamentozinho com ele, pequeno, tipo... eu acho uma vida que eu queria ter esse sentimento de leveza, sabe? Por exemplo, eu tô estudando direito pra advogar alguns anos porque é requisito, mas o que eu quero mesmo, ir pra área da perícia, que é um negócio super pesado de investigação dessa área do direito, e enquanto eu não me torno isso, eu quero ser advogado criminalista. Então, a minha própria profissão vai ser um clima pesado o tempo todo, tanto o começo quanto o lugar que eu almejo chegar, sabe? Eu queria tanto ser uma pessoa assim que, eu gosto de matemática, eu vou dar aula, eu vou virar professor.
ah, eu quero fazer isso. Sabe? Eu sinto que se eu não tomar essas escolhas que pra mim, eu me identifico muito com o que a Fábio falou, são escolhas mais difíceis, são caminhos mais trabalhosos, eu conseguiria viver bem, tendo bem menos esforço, uma vida mais simples, mas eu sinceramente não seria feliz, sabe? E isso tudo faz eu voltar pro questionamento que eu conseguiria viver, mas no final eu seria frustrado. No final da vida eu pensaria, o que eu fiz com a minha vida? Eu acho que se eu sentir esse sentimento quando eu tiver, sei lá, uns 40 e pouco, eu vou ficar realmente mal, porque eu vou pensar, realmente, o tempo que eu tinha de semear e construir esse caminho foi. Essa foi a escolha que eu tomei. Isso é um papo, assim, que eu queria que alguém tivesse me falado quando eu tinha, sei lá, 16, 17. Alguém que realmente me fizesse ouvir. E eu não tive, mano. E esse é um papo, assim, que se eu pudesse voltar no tempo e falar pro meu de 17, 16, até pra vocês que estão aí no chat, que tem essa idade, mano, papo de visão mesmo, sabe? De coração. Com o tempo a gente vê, assim, que essas coisas realmente afetam. Quando a gente tem essa idade, a gente acha que a vida é muito longa ou que o colégio não vai acabar, sabe? Isso é uma coisa, assim, que pesa. Pesa. Igual como fala naquele filme lá, de luta, o Rock lá. Ninguém vai bater tão forte quanto a vida. Não importa, não é quanto tu bate, mas sim quanto tu aguenta apanhar e continuar de pé. O papo é que eu vi que pessoas fortes, que também é um mal que tem muito na adolescência, que adolescente acha que ser forte é não demonstrar afeto. Isso é muito bizarro, porque tu é um ser humano. Tipo assim, tu vai demonstrar afeto. Tu pode escolher se tu vai demonstrar ou não. E tu vai reprimir pra ti, e tu vai deixar de ver as coisas por puro capricho. Isso é um negócio que pode ser muito ruim na tua vida. Tu vai perder momentos, tu vai perder, talvez, pessoas por puro capricho. De esconder uma parada que não tem como tu fugir, sabe? Tu pode não ficar feliz com uma coisa, mas tu vai ficar triste. Tu pode não ficar satisfeito, mas tu vai ficar com raiva. Tu vai sentir alguma coisa, sabe? Esse acho que é muito mal da minha geração, da geração de vocês, que a gente se prendeu muito em não demonstrar sentimentos por muito tempo. Isso é uma parada que eu me desprendi muito, sabe? Como eu falei, se eu sinto alguma coisa, eu acho que ninguém vai ler minha mente, então eu fico feliz de poder falar. E eu acho que isso aí é uma parada que a longo prazo muda muito até o rumo da tua vida, sabe? As pessoas precisam ver isso. Por exemplo, eu namoro, como eu falei. Eu pretendo noivar em breve. Eu devo me formar entre 1 ano e meio e 2 anos, por aí. Eu deixo bem claro pra minha mina as intenções que eu tenho com ela. Eu deixo bem claro quanto eu amo ela e as coisas. Às vezes as pessoas até sabem. Por exemplo, ela sabe que eu amo ela sabe que ela é amada e meus planos. Mas as pessoas querem ouvir. As pessoas vão ficar felizes de ouvir da tua boca, sabe? As pessoas têm carinho por ti, então naturalmente elas vão ficar felizes de serem relembradas de quanto são amadas ou queridas. Isso é uma parada que realmente faz falta no dia a dia, sabe? Tem paradas simples assim que faz diferença. Por exemplo, tu pode ir numa calçada, mano. Tu pode ir numa calçada beira de rua comer um salgado e trocar uma ideia muito quente com alguém. Muito maneira, velho. Tu pode ir num lugar, tipo, chique, que vai ter tudo de lanche legal, ou alguma coisa que tu ame comer, alguma experiência. Não sei. Tu pode ir no cinema, que se tu adorar cinema, mas tu vou comer a pessoa errada. Talvez seja uma coisa totalmente chata, totalmente não tão incrível quanto seria. Ou tu pode estar na beira da calçada com uma pessoa que tu gosta muito e vai ser um momento incrível, sabe? Aquela frase típica de não é o lugar, são as pessoas. Quando tu para pensar isso fora do clichê, isso realmente dá pra te questionar. Por que uma coisa vira um clichê? Talvez seja uma coisa que todo mundo quer, alguma coisa boa, um senso comum. A gente cria um preconceito com o clichê também. Isso é bem zoado, velho. Pior que eu falo tudo isso, bem positivo, né? Mas eu passei quase que 80% da minha vida sendo uma pessoa totalmente negativa, uma depressão, tipo, muito pesada. Como eu falei, eu já cheguei a desistir da minha vida muitas vezes. E hoje em dia eu nunca faria isso. E eu sei que eu seria incapaz de me tornar essa pessoa de novo. Não só por mim, sabe? As pessoas que eu tenho em volta. Eu realmente não gostaria de fazer as pessoas que eu amo sofrer. Mas por mim também. Isso também me lembra uma parada que fala lá no finalzinho de um jogo, que fala muito sobre a vida, fala sobre superação da morte. Superação da morte, fala sobre como tu aprende a lidar com ela. E é um jogo chamado Pathologic 2. Fala sobre uma doença e tudo é contado como se fosse uma peça. Tivesse um diretor que tá só observando a peça de fora. Ele não tá sofrendo com a doença, ele não tá
Ele não tá vivendo aquilo, é como se ele fosse só um observador onisciente de tudo. E esse observador é o Mark, o diretor. E quando tu termina, ele te faz muito questionamento sobre a vida. E ele te pergunta se tu realmente entendeu o propósito disso. E ele te pergunta, você entendeu? O que isso tem a ver com superar a morte, superar as perdas? E uma das respostas que tu pode dar pra ele, que eu acho muito interessante, você supera a morte se dividindo em vários pedaços. Isso é uma coisa que fica muito em aberto, mas isso me fez pensar muito. Porque faz muito entrar naquela vibe de... Cara... Simplesmente... Supera a morte se dividindo em vários pedaços poderia querer dizer que tu supera a morte em vários pedaços se dividindo em vários seres. Que é a resposta que literal dá. E o que seria isso? É literalmente essas mortes simbólicas de... Eu vou seguir esse caminho, pra isso eu tive que abandonar tal coisa. Ah, eu gosto de uma coisa, como a Fábio falou, e não dá retorno rápido financeiro. Vai ter que ter muito mais força do que uma coisa que dá. Mas... talvez ter que dedicar muito mais tempo pra isso. Mas tem como fazer dar certo, entende? Então, tu teria que estar abrindo mão de um caminho mais rápido. Abrindo a mão de tempo. Um tempo que tu poderia estar se divertindo, ou em vez de estar se aperfeiçoando essa coisa que tu tá fazendo. Uma parada que ele questiona lá também é que tem dois tipos de morte. A morte física, que é quando tu realmente perdeu tua vida. E a morte definitiva. Que ele fala que é quando a última pessoa se lembra de você. E que pessoas boas costumam ficar nesse mundo muito tempo. Isso me deu um puta medo. Porque, sabe? Eu quero sentir que eu fui uma pessoa boa. Então, eu quero ser lembrado, sabe? Eu quero, sei lá... Tanto que meus objetivos de vida é sentir que eu fiz coisas boas para as pessoas que eu amo enquanto eu tô aqui. Como eu disse, simplesmente eu acho a vida muito curta. Ter essa consideração e ter marcado as pessoas que a gente ama significativamente assim, eu acho que é uma das coisas mais valiosas que a gente pode ter na vida. Porque dinheiro, essas coisas, se consegue, sabe? Dá pra... Com o tempo, dá pra pensar num jeito. Sempre tem um jeito, sabe? Mas... tempo é uma parada assim que realmente é difícil se comprar. Isso entra muito naquele questionamento sobre o amor, velho. Cara, verdadeiramente... Morte, Fábio, vocês acham que dá pra comprar amor? Eu não acho. Não. Nem um pouco. Eu acho que dá pra comprar interesse. Com certeza, velho. Eu tenho um entendimento sobre amor que... Cara, a pessoa que gosta de ti... Ah, tu não tem nada a oferecer? Essa pessoa não vai sumir. Essa pessoa vai procurar meios de resolver esse problema. Isso é uma pessoa que se importa. Agora, uma pessoa que tá por interesse, tu não tem alguma coisa, ela vai sumir. Tá por interesse? E todo mundo tem dificuldade. Teve um bagulho que... Nossa, é um bagulho que eu já conversei muito, até com meu pai. Meu pai tem, tipo, realmente problemas com isso. Esse negócio, tipo, é muito delicado. Como as pessoas têm dificuldade diferente na vida, e tem condições diferentes, às vezes tu vai achar que tu não tem nada a oferecer. E às vezes a pessoa não quer que tu vá lá e compre uma coisa pra resolver, ou dê a solução pra ela. Às vezes as pessoas só querem ser ouvidas. Às vezes tu acha que não tem nada, a pessoa tem muitos bens, tem coisas, mas a pessoa que é uma pessoa companheira, uma pessoa compreensiva. Essas paradas assim, tipo, a gente não enxerga, sabe? O ser humano é muito materialista. Então, cara, isso é uma coisa assim que faz falta, de verdade. Conversa, coisa assim, tipo, sincera. Isso é uma coisa que eu sempre abri com meu pai. Vai uma pessoa muito sozinha. Eu passei a vida inteira achando que eu ia ficar, tipo, sozinho, que eu não ia ter uma família. Simplesmente, eu nunca ia ser compreendido. Então, eu achava sempre que eu era uma pessoa muito compreensiva. Eu achava que eu era um ótimo amigo, mas eu achava que o amor não era pra mim. Eu nunca amei ninguém até conhecer a Cat. Tipo, aos 25 anos eu gostei de alguém, me interessei de alguém pela primeira vez, a esse ponto. Eu nunca me imaginei tendo uma família. Hoje em dia eu consigo imaginar uma família com ela. Isso é muito louco como uma pessoa consegue mudar muito teus conceitos. Às vezes não é uma pessoa, às vezes é um trabalho, ou alguma coisa que tu fez. Fez muito eu voltar naquele passado e pensar, cara, e se eu tivesse naquela uma daquelas tentativas de não viver, ter conseguido não viver?
eu nunca teria vivido isso aqui, eu nunca teria entendido isso. E eu teria deixado esse mundo sem entender isso. O quão ruim isso poderia ser, sabe? Tanta experiência, pessoas, tantos sentimentos e... Eu acho realmente a vida uma experiência muito difícil e tem coisas que tu só aprende pela dor e coisas que tu nunca vai entender antes de tu sentir na tua pele. E isso é uma parada assim que antes de eu acontecer comigo, se alguém me falasse eu não ia entender. Tem coisas que não dá pra se botar no lugar. Vocês entendem o que eu quero dizer? Sim. Eu acho que tem coisa que tu realmente só entende quando tu vive na pele. Não é tudo que a gente tem como aprender pelo ponto de vista do amiguinho. Uma das provas que eu falei que às vezes leva mais tempo, ou às vezes pessoas simplesmente não entendem, em relação ao meu pai, pô, eu sou filho, né? Eu não sou pai. Eu tive essa conversa de igual pra igual e meu pai é uma pessoa muito dependente emocional. Muito, muito, muito. Meu pai realmente não sabe ficar sozinho, sabe? Meu pai adoece. Teve muita conversa sobre como lidar com as coisas e é muito legal atingir esse nível de intimidade e respeito de... Cara, nesse tempo foi um tempo que eu mais saí, assim, com meu pai pra beber e conversar, sabe? Não pelo fato de beber, eu bebo muito socialmente, ele também. Ninguém bebe pra ficar porre aqui. Porre que eu digo, tipo assim, caído no chão sem consciência, sabe? Sim, sim. E todo mundo, tipo assim, estamos conversando, a gente tá no barzinho assim, desse de mesa na calçada, trocando uma ideia, curtindo a noite, sabe? Descontraído. Isso é uma das coisas, assim, que eu não conseguia entender quando eu era mais novo, porque as pessoas gostavam tanto de fazer isso, e eu tive que ficar mais velho pra entender. Parece que quanto mais velho, acho que pelas obrigações, pelos compromissos, mais a gente precisa botar as coisas pra fora, senão a gente adoece. Ser compreendido se torna muito mais necessário. Isso é uma coisa que eu não ia entender. Eu não ia entender naquela idade. E, pô, meu pai tem lá os seus, 50 e poucos anos? Foi uma parada que ele falou, verdade, tu tá certo. Mano, tem gente que, pô, porque, tipo, se a gente é mais velho que tu, vai pensar, não, tu é mais novo do que eu, então tu precisa concordar comigo, eu não vou levar em consideração o que tu tem. Porque vai passar aquele entendimento de, eu sou mais velho, então eu sei mais do que você. A pessoa não vai aprender contigo. E ninguém sabe tudo, sabe? Eu não sei, vocês não sabem, e... é certo isso, sabe? Tipo, o cara que age como se soubesse de tudo é uma pessoa que se priva de aprender. Por exemplo, até sobre o que a gente tá falando aqui, eu tô falando sobre vários pontos de vista, sobre idade diferente, coisas do tipo assim. Se meu pai fosse uma pessoa assim, por eu ser de uma idade diferente dele, eu tenho um ponto de vista diferente dele, sou de outro tempo, e ele não me visse, ele estaria se privando de ver outros lados. Então, tu realmente não aprende só de um lado, sabe? Tipo, não tem uma verdade absoluta, a vida não é assim. A pessoa que faz isso realmente tá fadada a não evoluir. Isso é muito real, isso é muito real. E parece que quanto mais eu envelheço, eu vejo quão real isso é. Às vezes faz mais sentido. Uma parada também que me pega é que tem muito amigo que sabe que as coisas que rolaram aqui, simples. A pessoa me pergunta, como é que tu ficou bem? Como é que tu saiu dessa crise? Como é que tu conseguiu ficar calmo? Como é que tu botou a cabeça na rédea? E aí que tá, velho. Eu não consigo dar uma resposta pra vocês que faça sentido pra vocês. Eu acredito que, tipo assim, em relação a sentido, tanto de ficar bem mentalmente, de sair de depressão ou de arrumar um sentido da vida, é que a vida não tem um sentido concreto, sabe? E eu já vi isso eu senti muito vazio por isso, de a vida não ter um sentido, de faz isso aqui e é isso, o sentido é isso. Mas eu levei como sentido pra mim, o sentido da vida é tu encontrar alguma coisa pra ti que seja importante o suficiente pra te defender com a tua vida. Isso pode ser um caminho, uma carreira, ou um hobby, alguma coisa que tu gostaria de fazer. Pode ser poesia, pode ser, sei lá, teu trabalho, pode ser tua arte, tua música, desenho, seja tudo. Alguma coisa que tu vai e tu pensa, nossa, eu vou ficar anos me aperfeiçoando nisso. Eu vou realmente dar tempo, eu vou dar minha vida por isso. Tempo é vida, sabe? Isso vai me fazer bem. Isso é o sentido, então tu deu esse sentido, sabe? Então, o sentido sempre foi tu encontrar o teu. Por isso que todo mundo vai ser diferente, sabe? O ser humano é muito fraco mentalmente. A gente precisa de alguma coisa pra se prender. Eu não sou contra religião, mas eu acho que tem muita gente que se prende à religião. Religião pode ser uma coisa muito boa, mas tem muita gente que se prende à religião porque realmente tem medo de estar completamente sozinho e abandonar a própria sorte. Eu acho isso não saudável. Tu deixa de fazer algum compromisso, tu deixa de fazer alguma coisa pra cuidar de si mesmo e tu pede, que Deus me proteja. E tipo assim,
como é que tu vai pedir pra ele uma coisa que nem tu fez por ti? Eu acho que seria até injusto ele te ajudar. Precisa-se ter muito fé racional, como a gente até já debateu aqui outras vezes, viu algumas coisas sobre. Tu faz tudo que tu pode fazer por si. Quando tu não tem mais nada que tu pode fazer por si, tu tem fé que alguém vai te ajudar. Não necessariamente em Deus, mas pode ser em Deus, pode ser em alguém. Tu tem fé que tu vai ser ajudado, que tu vai ser salvo. Aí sim, depois de fazer tudo que tu pode por si. Mas, não fazer nada e simplesmente ter fé que tudo vai dar certo. Eu acho muita loucura até, muito utópico, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter muito em mente pra ficar saudável. Sobre ficar saudável, aí que tá que eu acho bem difícil uma pessoa realmente ficar bem mentalmente, continuamente. Se uma pessoa que teve depressão. E isso não é uma parada tipo assim, não, eu tô pensando aqui, meu Deus, eu tô muito mal. Então, agora especificamente eu encontrei aqui, essa é a solução. Esse aqui é um antídoto pros meus problemas. Pá, tomei. Não é assim. É por isso que é difícil. Esse papo de sair desse ciclo que se autoalimenta, que é depressão, tristeza e vazio, é um bagulho que se toma todo dia. É um bagulho que tu toma uma atitude todo dia. Não é uma atitude... Tu não vai fazer isso uma vez na tua vida. Tu vai fazer isso pra sempre. O ser humano é muito acomodado. Nossa, mano... O que eu fico bugado é que... Eu sinto que a gente é a geração que mais entenderia um adolescente, mais entenderia uma criança e saberia como conversar e orientar. E a gente é a geração que menos quer ter filho. Pode falar, Fábio. Não, eu só parei pra pensar nisso aí que tu falou. Concorda? Quase que sim. Como assim, quase? É porque... Provavelmente, justamente por nós sermos a geração que mais entende dos problemas da mente, dos problemas de criar uma criança e tudo mais, justamente por isso que ninguém quer ter filho. Porque percebe que é ruim criar uma criança sem ter a noção, sem ter a vontade. Sim. Não são coisas uma que anula a outra, as coisas se complementam. Tem um pensamento, acho que igual ou muito parecido, que é... Eu passei muito tempo da minha vida falando, meu Deus, eu não quero ter filho de jeito nenhum. Só que eu percebi que não é que eu não queira ter uma família com uma mulher que eu amo, ou coisa do tipo. Mas eu parei pensar, e eu falava isso porque eu já tive muito pouca autoestima e eu achava que eu ia dar errado. E eu só fui perceber que, não, eu dei certo, e eu sinto que eu já dei certo em muita coisa. E eu percebia que o meu medo não era de ter filho. Eu tinha medo de ser um pai merda. Ter um pai ausente. Ou sei lá, ter problema com grana, alguma coisa do tipo, pra arcar as coisas. Eu acho que o maior medo é, tipo, realmente não conseguir proporcionar... Meu medo era não conseguir proporcionar a infância que eu acho que meu filho deveria ter. E eu acho que se eu conseguir passar essa vibe de conseguir dar ele uma boa infância, coisa do tipo, tá tudo bem. E eu percebi que não é que eu tenha medo disso. Era só esse medo de ser um pai ruim, sabe? Eu acho que tá preparado, ninguém nunca tá, sabe? Por exemplo, meu pai, ele simplesmente ele não teve pai. Ele foi abandonado cedo. Minha filha de parte de pai, a minha avó de parte de pai, que já é falecida, ela criou 3 filhos sendo caixa de supermercado, sabe? Pô, criar 3 crianças com salário mínimo, sabe? Pra mim, cara, isso é um ato até que meio que heróico. Eu nunca convivi muito com minha filha de parte de pai. Sempre fui criado pela minha filha de parte de mãe, fui criado pelo meu avô, sabe, parte de mãe. Não sei, velho. Eu teria medo na situação dela. E mesmo assim, meu pai nunca tendo tido essa presença, ele sempre fez de tudo pra eu ficar bem. Pra eu tentar viver minhas coisas. Até no começo, por exemplo, agora. Não que ele seja grande aqui na Twitch, mas... agora, eu já tenho um retorno financeiro da Twitch. A Twitch já se paga. Já ganho todo mês daqui, tudo direitinho. Mas mesmo quando eu não ganhava, quando literalmente eu comecei a fazer live na Twitch, tem gente que tem vergonha. Eu falei pro meu pai no começo, olha, eu vou fazer isso. E ele não entendia o que era. Mas ele nem sabia o que eu tava falando. Ele nem sabia do que se tratava. Mas ele falou, cara, tu quer fazer isso? Faz. Eu posso te ajudar alguma coisa? Ele me ajudou no começo a comprar algumas coisas pro PC. E o resto eu fui comprando, saca? Tanto que ele me ajudou... Vou lembrar. Lembro que eu tava mandando computador... Eu tava comprando peça por peça, porque um dia eu queria ter um computador. Levei 6 anos pra montar esse computador. Eu lembro que eu tinha comprado o processador, que é um Ryzen, né? Então, eu tinha comprado esse Ryzen 7 assim que saiu. Eu tava muito feliz. Só que eu tinha comprado o processador. Meu antigo computador era um computador que deu problema numa queda de luz. E ele era Intel, e ele queimou inteiro. Então, eu não aproveitei nada. Então, quando eu comprei o processador, eu ainda teria que esperar eu montar o resto, sabe? Pra eu poder ligar. Eu lembro que ele me deu uma placa-mãe
Ele me deu uma placa-mãe pra ajudar. Na época, era 700 pau a placa-mãe. E querendo ou não, 700 pau ainda é muito dinheiro pra uma placa-mãe, certo? Sim. E simplesmente ele não tem obrigação nenhuma comigo. Eu já trabalhava na época, eu já fazia as coisas. Mas ele não tem mais nenhuma obrigação, assim, tipo. É esse ponto comigo, sabe? Não é, ele não fez isso por ser obrigado, sabe? Ele só falou, mano, Pedro, se isso te faz feliz, se isso faz sentido pra ti, faz. Eu te apoio. Eu não me importo se tu acha que depois tu te arrependa de fazer isso. Se alguma hora tu pensar, eu podia ter feito tal coisa. Simplesmente faz o que tu acha que tu tem que fazer agora, o que é real pra ti agora. E se for pra te arrepender, te arrepende do que tu fez, não te arrepende do que tu deixou de fazer. E eu concordo muito com ele. A gente deixa muito de fazer coisas que talvez sejam boas pra gente. Coisas que talvez tu descubra que tu tinha talentos que tu nunca achou que tu teria. Simplesmente por medo de tentar. Então, o que é pior? Não fazer nada ou simplesmente se arrepender ou errar por ter feito? Mano, eu acho muito mais prejudicial tu ter um problema porque tu fez alguma coisa, sabe? Algum caminho que tu queria tomar, alguma coisa assim. Eu acho que é muito mais complicado. E às vezes tu vai pra um caminho e descobre que ele é errado, mas nesse período tu encontra outro. Por exemplo, até dando como exemplo que eu falei aqui na Twitch, sobre a Twitch, cara, eu tinha uma confiança muito baixa sobre saber editar vídeo. E não que eu faça uma edição de outro mundo, mas, sabe, ter aprendido a lógica de como funciona uma edição de um vídeo, de conseguir fazer um videozinho e postar, nossa, isso deixa meu coração quentinho, sabe? Não é só produzir alguma coisa, mas sobre ter conseguido superar uma coisa que pra mim parece que era inalcançável. Quanto mais a gente tenta, parece que essas coisas ficam mais próximas, sabe? Ficam menos difíceis. Por quê? Porque eu não fiquei com medo de se ia dar errado ou não. Eu não me questionei se eu ia conseguir ou não. Eu só fiz, sabe? Foda-se se der errado. Eu tentei. A vida não é tão complicada quanto a gente faz ela ser. Tá tudo bem algumas coisas derem errado. Inclusive, como a gente viu esses dias, Forrest Gump, merdas acontecem. É muito isso, sabe? Mano, esse papo de tempo, mano, esse papo de empatia, é um treco que tu só realmente pega vivendo, mano. Tipo assim, não ironicamente, tem pessoas que realmente não sentem empatia. São pessoas realmente ruins e vão precisar aprender pela dor. Uma parada que eu já conversei muito com o Mordecai Fábio, que é... Eu era uma criança muito ruim. Muito ruim. Eu nunca sofri bullying porque eu era o bullying, saca? Eu nunca faria isso hoje em dia. Nunca. Mas... eu realmente aprendi com o tempo pela dor, sabe? E... tenho certeza que... eu sou cheio de trauma, mas eu também sou trauma de muita gente. E eu me sinto mal por isso. E eu... tem coisas assim que eu não posso voltar no tempo, sabe? Eu posso fazer diferente hoje só. E eu fico pensando... isso sempre cai naquela mesma parada de... cara, pessoas que só vão aprender vivendo. Não importa quanto tu fale, quanto tu tente. Tem pessoas que só vão aprender vivendo. Pô, o pior é que, tipo assim... eu tenho medo, sabe, de... como isso pra mim é uma troca de ideia importante, eu sinto que a conversa que eu gostaria de ter ouvido de alguém importante pra mim que eu levasse a sério quando eu era mais novo, talvez alguém pare pra pensar nisso que eu tô falando e mude alguma coisa minimamente que seja positiva. Eu fico pensando, nossa, eu deveria falar isso aqui importante, sabe? Então, me sentiria mal de esquecer de falar alguma coisa. Mas o papo é que eu levei muito tempo, assim, sentindo que eu não vivi, sabe? Só reclamando das minhas coisas. E eu sinto que hoje em dia eu só tô fazendo, não tô mais me questionando se tá certo, se tá, tipo, da maneira certa. Se tô falando da maneira mais rebuscada possível. Se eu só tô questionando se, nossa, isso faz sentido pra mim agora, isso aqui é real, sabe? Eu posso seguir isso aqui vai me fazer feliz. Então não tem problema se é certo, se... certo não é a palavra, se vai ser difícil ou não. Acho que qualquer coisa que vai te fazer bem na vida, vai ter que se esforçar um pouco, sabe? Umas mais, outras menos. É mais isso, sabe? Eu tenho medo de morrer à toa. E o que é engraçado falar, sendo vindo de uma pessoa que tentou chegar nesse ponto várias vezes, tentou não viver várias vezes. Esse é outro questionamento muito bizarro. Por que a gente tem tanto medo da morte, sabe? Tipo, é uma coisa assim que é natural. Faria mais sentido entrar nessa vibe de... meu Deus, eu não quero morrer à toa, sabe? Ou se prender a coisas boas. Todo mundo morre à toa. Será? Porque se tu parar pra pensar, o que é a gente? A gente é vários nadas no universo. Não, mas isso é no sentido... tô falando no sentido biológico, eu tô falando de significação.
Se eu tiver feito todas as coisas que pra mim faziam sentido, pra mim a minha morte teve sentido. Tu olhando de fora, talvez tu não discorde dos meus motivos, então pra ti não teve sentido. É nesse sentido que eu tô falando. Com certeza. Isso é só se for uma coisa bem individual ou Sim. que só importe pra você. Mas vendo no sentido geral, assim, tipo, nenhuma morte traz sentido. Sim. No sentido, tipo, biológico da coisa. Mesmo no sentido filosófico, sabe? Tipo, ah, eu morri pra salvar alguém. Importa pra aquela pessoa que foi salva. Mas em relação ao universo, tipo, não biológico exatamente, mas no sentido do grande, sabe? Essa pessoa que você salvou vai morrer também. Então. Ninguém salvou uma vida, todo mundo adiou uma vida. Sim. Mas sei lá, eu acho que se tu chegou ao ponto de salvar uma pessoa, faz sentido pra ti também. Porque essa pessoa significou tanto pra ti que tu sacrificou uma coisa que só tem uma vez, que é a tua vida, e tu não tem como recuperar pra te ver aquela pessoa bem agora. Bem, até onde a gente sabe, né? Ninguém sabe se existe reencarnação ou alguma coisa do gênero. Justamente por essa dúvida e por esse medo que essa pessoa provavelmente quis sacrificar a vida. Senão, se ela tivesse essa certeza, ela deixaria a outra morrer, porque não faria sentido. Tanto que um dos maiores gêneros de terror é terror cósmico, que é, no caso, o Lovecraft pai, que trata justamente de o quão o ser humano tem medo do que ele não conhece, tem medo do desconhecido. Tanto que o gênero inteiro brinca com isso. E é muito essa mesma vibe, como tu tá falando. A gente não sabe o que acontece depois. E tudo que o ser humano não tem controle gera medo nele. A gente só tem controle sobre nós mesmos. Então, por que eu preciso fazer sentido pro universo? Se talvez quando eu morrer eu vire nada ou vire outra coisa, isso nem faz sentido. Então, acho que eu posso me preocupar com o que vai me fazer sentido, ou vai fazer sentido pra pessoa que eu amo, pra pessoa, como tu falou, que eu possivelmente tenha salvado. Então, eu acho que no fim isso que importa. Porque se a gente pensar em coisas que estão além do nosso controle, tu vai surtar, tu vai ficar doido. Porque o ser humano surta com coisas que ele não conhece, como eu falei. E isso faz realmente mal, sabe? Tu entendeu o que quis dizer? Sim. Cara, eu já fui muito existencialista e bugado, como tu falou, sobre não ver sentido em nada e isso me fazer mal. Mas, tipo, eu parei pra pensar e simplesmente precisa ter tanto sentido assim, não pode fazer sentido só pra mim. Sabe? Parar de se preocupar com uma coisa tão macro, sabe? Se preocupar comigo, eu acho que tá tudo bem. Realmente é uma coisa que eu não posso controlar, que é o universo. Então, eu acho que é mais saudável. Isso é papo de pensar em saúde mental mesmo, e isso é um bagulho que, pra mim, eu fui entender há o quê? 2, 3 anos, sabe? Uma coisa que mudou minha vida entender isso, mas foi muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Isso realmente é uma coisa, assim, que mudou pouco tempo, mas, nossa, olha o impacto que isso tem. Olha o impacto que isso tem na vida de uma pessoa. Tem um canal que eu gosto pra caralho, assim, porque ele fala sobre uns assuntos muito maneiros, tá ligado? É muito bom o canal. O nome dele é Epifania Experiência. O Epifania Experiência, todo mundo tem um vídeo aqui muito bom, Todo Mundo é Ateu. Que incrível. Gente, rapidinho uma coisa. Depois que a Fabi citou a Epifania, eu lembrei que eu tinha tido uma experiência, tipo, absurda recentemente vendo um vídeo do Ludo Viajante. Eu vou deixar o canal dele aqui atrás e agora a gente vai reagir a um vídeo dele. Uma carta aberta ao vazio. Caso vocês queiram conferir, tá aqui o canal, todos os créditos pra ele. Máximo respeito e vamos lá. Querido Vazio, a primeira vez que eu te encontrei, eu ainda nem sabia amarrar o meu cadarço. Num dia eu tava comendo bolinho de chuva no colo da minha avó. No outro ela tava numa caixa rodeada de flores e pessoas chorando. É uma daquelas lembranças que não passam por nada. Já aqui no que ele falou de um dia ele tava comendo bolinho de chuva com a avó dele e outro na gatinha, eu fico muito bugado porque meu avô me criou, meu avô, tipo, cozinhava pra mim desde criança, e ele sempre falou pra mim, um homem deve saber fazer a própria comida e deve saber fazer isso bem. Imagina um dia tu ser casado, tua mulher chegar cansada em casa, tu é uma criança agora, talvez isso não faça tanto sentido pra ti, mas daqui a uns anos vai fazer. Tu fazer o prato preferido dela. Imagina que ela teve um dia merda, um dia complicado, e ela chegar em casa e ter a pessoa que ela ama fazendo uma comidinha especial. E no caso ele falou, imagina ela chegar em casa e ela ter uma lasanha quentinha, boa pra ela, um refrigerante, um suco. Às vezes a vida é pesada, mas tem como tu impactar com pequenas coisas. Eu acho isso muito real. Tanto que eu amo cozinhar, e eu acho que isso com certeza é um gatilho que eu tive. Eu acho que eu nunca me toquei disso, eu acabei de me tocar disso agora.
eu lembro de olhar pra cima e perguntar pra minha mãe: Mãe, por que a avó tá numa caixa de vidro? Eu não sei se era de vidro, mas foi assim que eu perguntei. Minha mãe não disse nada. Ela ajoelhou, me abraçou e até hoje eu nunca vi ela chorar tanto. Naquele dia, antes de voltar pra casa, ela passou numa doceria e comprou uma caixa enorme de tortuguitas pra mim. E ela fez questão que eu comesse no caminho. Hoje, em retrospecto, eu acho que minha mãe chorou e me encheu de doces porque ela não sabia como responder a minha pergunta. Minha avó mal tinha 60 anos, era uma pessoa doce, gentil, cheia de vida. Num dia ela estava sorrindo, no outro, o óculos que ela usava para ler a Bíblia estava jogado em cima do sofá e ninguém sabia direito o que fazer com ele. Não tinha porquê a dona Joana estar numa caixa de vidro. E na ausência de um motivo, um bom motivo, a mente humana tem dificuldade de aceitá-lo. A vida é uma piada. Life is a joke. Uma coisa engraçada. Eu não estou fazendo um julgamento. I'm not making any judgment. Estou só fazendo uma observação. I'm just making a... A vida não é do jeito que a gente pensa. A vida é muito diferente. O que é que você andou lendo, hein? Digamos que você ganhe um prêmio. 350 mil reais. Uou. Dinheiro suficiente para comprar 3 placas de vídeo e 1 quilo de bisteca. Hashtag obrigado, Nova York. Agora veja só, para pegar o seu prêmiozinho, você precisa chegar ao estúdio do Luciano Huck. Mano, eu vejo o Luciano Huck e eu já fico tipo, meu Deus, ele vai humilhar pobres. É tipo assim, ô Dona Maria, vamos soltar. Mano, vocês sabiam que ele queria vir como candidato, né, velho? Mano, tipo assim, certeza absoluta que se ele vem se ele consegue vir como candidato e ele ganha como presidente que ele queria vir. Vocês sabiam disso? Não, não sabia. Ele queria vir como candidato de presidente da república. Imagina, Morte. Imagina que ele ganha, Morte. Aí ele vai chegar assim, ô Dona Maria, você vai já tá o auxílio emergencial, né, Dona Maria? Mas antes você vai dar um X naquele travessão. Você tem 3 chances. Ela erra os 3, ele... Oh, pô, Dona Maria. O cara lá da caixa falando... Pô, Luciano não liberou pra senhora, Dona Maria. Esse mês vai comer só ovo, hein? É tipo... Ia ser tipo isso, tá ligado? Caralho. Ia ser muito isso. Mano, o Luciano Huck... Você conseguiu sua vaga do ProUni. Agora só basta se humilhar. Mano, sim, velho. Mano, tem algum tipo de fetiche sádico nesse homem. Ele ama humilhar pobre. Incrível, incrível, incrível. E eu acho isso muito sombrio. E é uma parada que quando eu era criança eu não percebia, velho. Você percebia que quando eu era criança, Mote? Eu não percebia. Pouco. Eu fui ficando velho e eu fui ver essas paradas e eu fico, meu mano, que isso, sabe? Enfim, essas paradas que... Não posso falar a expressão que eu falo aqui na Twitch do essas paradas que eu fico... Catapimbas. Antes do meio-dia. Por esses motivos que eu bebo bebidas alcoólicas. Corre. Você pega a estrada logo de manhã para evitar surpresas, mas, tcharam, surpresa. Engarrafamento. Uma fila gigantesca de carros que, assim como a carreira do Hulk na política, não vai pra frente. Você começa a ficar muito irritado porque honestamente parece marcação. Você nunca ganha nada, nem aquelas rifas da igreja valendo uma pantufa do esmiliguido. Quando a sorte finalmente decide virar ao seu favor, o trânsito para. Você liga o rádio para saber o que está acontecendo e logo o locutor anuncia o motivo da demora. Um protesto. A Associação Estadual dos Breakdancers colocou fogo num caminhão para reivindicar o direito de cumprimentar pessoas fazendo a dança do robozinho. Tentar avisá-los de que não existe nenhuma lei proibindo isso, só é esquisito e desagradável, mas não houve acordo. O líder do movimento diz que só aceita conversar quando o governo lançar uma campanha publicitária sobre os prós da dança de rua, envolvendo a Magalu, da Magazine Luiza, e a Android 18. A previsão é de que as manifestações durem o dia inteiro. Você olha para o retrovisor, vê o seu reflexo cansado e chega na única conclusão possível. O universo te odeia.
O mundo é cruel, nada faz sentido. A vida é tipo uma grávida que pede o seu lugar no ônibus. Ela transa, você que se fode. Nossa. Não tem maturidade no Rio. Voltar no tempo. Digamos que você liga o rádio e descobre que, em vez de um protesto, o motivo do engarrafamento é um acidente. E mais, conforme o trânsito vai andando bem lentamente, você vai sentindo a seriedade da situação. Ambulância, helicóptero, pessoas chorando. Eita. Veja bem, a sua condição não muda. Você continua preso no trânsito e, ao que tudo indica, vai perder o seu prêmio. Mas eu acho que podemos concordar que essa situação é bem menos revoltante do que a do protesto. Afinal, acidentes acontecem. Uhum. Muito mais, podia ser pior. Podia ser você. Brincadeiras à parte, estamos falando de uma das máximas da psicologia humana. Diante da adversidade, o nosso cérebro precisa de um motivo. É isso que eu ia falar. Por quê? E quanto mais faz sentido, mais a gente se acalma, ainda que a nossa situação não mude. Querido vazio, eu costumava colocar a culpa em você. Eu olhava no espelho, sentia a sua presença, podia jurar que você estava sorrindo. Que outro motivo alguém teria para assistir às minhas tragédias, se não para rir da minha cara? Os dias viraram uma piada sem graça. Eu deixei de ser o protagonista, a vida se tornou um comercial de margarina e tudo que eu queria era trocar de canal. E essa é uma sensação, assim, que realmente é sufocante com o tempo. Parece que é que nem aquelas paradas de tortura que te colocam num quarto vazio com só uma gota que cai na tua cabeça. No começo, ela não dói, mas com o tempo parece que uma tonelada. É um método de tortura antigo, bem simples, mas muito efetivo. Os dias viraram uma piada sem graça. Tipo tá numa foto que você não pediu pra estar e ter que sorrir. Os dias viraram uma piada sem graça. Os dias viraram uma piada sem graça. Eu me tornei um estrangeiro dentro da minha própria cabeça. Os dias viraram uma piada sem graça. Eu sentia vergonha de sentir vergonha. Os dias viraram uma piada sem graça. Eu tinha Nojo da minha voz. Os dias viraram uma piada sem graça. Eu só queria que parasse. Nossa, só quero que tudo pare, é muito bizarro. Eu acho Eu que... olhava no espelho e vi um fantasma A interpretação é cético. mais pesada que a própria frase. Oi? A interpretação que cada um tem é mais pesada do que a própria frase. Cara, isso volta pra que... Cara, acho que toda pessoa... eu acho que majoritariamente toda pessoa que pensa em não viver... A missão dessa live é não falar a palavra. Tá muito difícil. Toda pessoa que pensa em atentar contra si mesmo, não viver, tirar sua vida, E eu acho que isso é uma parada assim que também, eu acho que só consigo realmente entender porque eu já tive nessa posição. Não é que ela queira morrer de verdade. Ela só quer que todo aquele sentimento ruim, aquela situação ruim acabe. Ela só quer que tudo pare. Porque o ser humano tem medo do que tem do outro lado. Só que quando tu chega nesse ponto, tu não tá se importando com o que vai ter do outro lado, se vai ter, ou se vai ser bom ou ruim. Tu só quer que tudo que tá aqui pare. Isso é tão pesado que não se importa com o que tem depois. Já parou pra pensar nisso, Morte? É bizarro quando para pensar nisso, né? Ofuscando medo. Hã? A dor ofuscando medo. Sim, completamente. E... uma coisa que eu já ouvi muito sobre... quase que eu falei a palavra. Sobre pessoas nessa situação. Que, essa pessoa só pensa em si mesmo. Só pensa em si mesma. Só que... cara... eu acho que isso é uma frase tão equivocada. Às vezes essa pessoa tá tão ferrada que ela pensa que ela é um peso pros outros. Que ela estaria fazendo um favor. Então, na lógica dela... isso vai fazer sentido, sabe? Que ela causaria um favor. Ela acha que as pessoas vão ficar tristes agora, mas com o tempo vai ficar tudo bem, talvez fique melhor. E... cara, isso é muito pesado. E tem muitos jeitos de entender isso, sabe? Mas... eu acho que conversas como essa são necessárias até pra evitar próximos casos desse. E eu acho isso muito, muito, tipo assim, preciso, sabe? Ele já não acreditava em nada. Nem no presente, nem no futuro, nem em si mesmo. A existência perdeu o sentido.
Eu queria que você me explicasse por quê, mas você nunca dizia nada. Hoje eu entendo o seu silêncio. O vazio nunca traz respostas, o vazio é a pergunta. Bota fé que eu não sei fazer esse barquinho. Hã? Eu não sei fazer esse barquinho, vocês botam fé? Fico triste com isso. É assim que eu falei como criança. Meu Deus, não é um barquinho, é o chapéu. Ou é o barquinho? Um barquinho, Prollis. Obrigado, eu preciso melhor agora. Se bem É um que acho que chapéu. vai usar como chapéu. Ah! É a cara do gato de... A cara do gato de porque eu estou vivo. Oh, meu Deus. Querido vazio, eu aprendi um truque novo. Eu descobri que não adianta tentar te preencher, não é completude o que você quer. Porque aí você deixaria de ser vazio e ninguém gosta de deixar de ser o que é. O que você quer é um pouco de atenção. Toda vez que você aparece, eu te imagino numa bicicletinha rosa, daquelas bem ridículas, com a cestinha na frente. E aí eu pego um porquê, embrulho num saco de pão e te entrego. Às vezes é bem simples. Por que a vida vale a pena? Horas, porque o narizinho da minha gata é rosa. E tcharam, como num passo de mágica, você sobe na sua bicicletinha ridícula e vai embora. Nem sempre é tão fácil. Às vezes você não fica satisfeito com as minhas respostas. Quando é assim, eu tento tirar um tempo para analisar melhor as suas questões silenciosas. Afinal, convenhamos, você não merece ser ignorado. Nós não somos inimigos. Muito pelo contrário, você é a parte de mim que se importa. Eu desconfio do fundo do meu coração que por trás do seu lençol de silêncio não existe um abismo esperando para ser preenchido, e sim uma criança confusa que faz perguntas levemente estúpidas no meio de um enterro. Por que a avó tá nessa caixa de vidro? Cara, isso é uma parada que é muito bizarro, mas realmente, tipo assim, eu vejo que ele tem razão completamente nisso, que é se tu não sentisse esse vazio, tu tomaria escolhas na tua vida sendo inconsequente. Tipo assim, essa busca de sentido é necessária pra te estar vivo. Quanto mais tu perde o sentido, tu perde essa força de, meu Deus, é por causa desse objetivo que eu tô fazendo tal coisa, é por causa daquilo que eu tô seguindo esse caminho. Quanto mais tu perde isso, mais tu fica numa inércia, tu fica mal, tu fica pra baixo. Quando tu perde a vontade de satisfazer teu vazio, de pensar, por quê? Ele chega pra ti e tu pensa esse porquê. Como ele deu exemplo da Nudge da Gata e como às vezes precisa de uma coisa maior, precisa de um objetivo maior pra se sentir satisfeito. Eu acho que cada vez que tu desiste disso, tu morre um pouquinho por dentro, sabe? Eu sou uma pessoa que eu preciso muito, sério, o tempo todo, muito pensar no que eu quero e se aquilo faz sentido pra mim. Senão eu realmente adoeço mentalmente, então... Nossa, isso aqui dá uma pegada muito grande pra mim, sabe? Quando minha mãe não soube lidar com você, ela podia ter te ignorado, podia ter se irritado. Mas não, a gente deu sorte. Ela te abraçou, te encheu de beijos e desse solo gentil, regado com lágrimas, nasceu uma árvore, cheia de galhos. Porque o abraço é quente. Porque tartarugas de chocolate são geniais. Porque coisas ruins acontecem com pessoas boas e nada pode mudar isso. A única coisa que pode mudar é a mente. Dentro de toda a cabeça, por mais quebrada e caótica que seja, existe uma máquina de escrever novos porquês. Querido vazio, a ausência do furo dá sentido à roda, a ausência da porta dá sentido à casa, a ausência entre os acordes dá sentido ao ritmo.
A absência é um mal necessário e o silêncio tem muito a dizer. Para quem duvida, é só parar na beira de um rio e ouvir. Querido, maldito, infinito, vazio. Depois de muito chorar, depois de muito sofrer, hoje sou eu que procuro você. Tá, eu vou tentar não chorar então. Ah, não tem problema se tu chorar. Enquanto eu tava meio que na ficha, quando eu cheguei até a contar pra Fábio, muitas pessoas me falavam, pô, velho, você tá num trabalho incrível, você tá trabalhando dentro da Fiat, porra. Você devia dar muito valor nisso. E no início eu realmente tava assim, tipo, caralho, eu tô na Fiat, não caía a ficha. Mas com o tempo que eu via que aquilo ali não era realmente o que eu queria, começou a virar todas as vezes que eu ia pra Fiat, começou a ser algo muito monótono. Eu chegava lá, cumprimentava o pessoal normalmente, e só esperava a hora de ir embora. Sem dar atenção ao que eu fazia, o que eu não fazia, as pessoas que passavam à minha volta. Tipo, toda vez que eu chegava em casa, eu sentia, tipo, eu tô vivendo mesmo, velho. É isso que eu quero. Aí foi aonde eu consegui sair e ir pro meu estágio, que hoje eu me sinto realizado pra caralho. Aí eu chego lá, cumprimento todo mundo, faço minhas coisas, sei tudo que eu fiz no dia. As horas passam, eu nem dou conta que já deu o horário de eu ir embora. Isso é um sentimento incrível. Se tornou muito prazeroso pra mim. É aonde uma das coisas que eu pensava antes faz muito sentido pra mim, que é o ser humano ele precisa de um objetivo. Nossa, completamente. Quando eu entrei no Senai a primeira vez, 15 anos, a primeira coisa que eu queria comprar pra mim era um notebook. Então eu tinha aquilo ali como meta. Sei lá, festas que eu poderia ter ido, muita diversão, porque eu tinha esse objetivo definido. Eu queria meu notebook. Só que depois que eu consegui ele, tipo, foi uma alegria que durou, sei lá, meses, toda hora olhar pro notebook e falar, caralho, eu conquistei isso, velho. Veio do meu suor. Sim, e uma parada, só parêntese que eu tô falando, sem querer te cortar, só um parêntese. Cara, eu acho que não importa o que tu ganha, pode ser a melhor coisa do mundo, pode ser uma coisa com valor sentimental, monetário incrível. Essa coisa é incapaz de se igualar a uma coisa que tu comprou com o próprio suor. Tem outro gosto, tem outro tudo. Continua, Morte. Depois desse tempo, sei lá, minha mente deu uma bugada e eu fiquei tipo, tá, eu concluí um objetivo de vida. Qual que é o meu próximo? Você estando vivo, você tem muitos objetivos de vida, mas você dá uma parada pra pensar, tipo, será que é isso que eu realmente quero agora? Pegando o gancho disso que tu tá falando em relação ao vídeo, isso cai muito no que eu falei, que eu levo pra mim. O papo da vida, a gente precisa de uma significação, porque senão a nossa mente adoece. E isso entra muito no que eu falei, que eu levo pra mim. Que o sentido não é igual, o sentido da vida é tu encontrar um sentido pra ti, tu encontrar uma coisa que pra ti vale a pena o teu tempo, a tua vida. Tu precisa encontrar uma coisa que vale a pena o suficiente pra te dar teu tempo que tu tá aqui. Senão tu vai adoecer, senão tu fica realmente mal, sabe? Era onde bateu com eu tô na Fiat. Tá, eu consigo ter um objetivo, tô trabalhando, tô ganhando dinheiro, mas aquilo ali é onde eu quero estar? Aquilo ali tá me servindo de alguma coisa? Ou eu só tô perdendo tempo? Eu só tô, entre aspas, vivendo. Eu acho que tem muita diferença entre viver e sobreviver, certo? Exato, que eu tive que falar por enquanto era isso. Consegui não chorar. Quer falar uma coisa, Fábio? É que, tipo, esse negócio de ter um objetivo na vida, né? É complicado. Até bater um gatilho aqui, tá ligado? De depressão mesmo, né? Que quando tu tá depressivo, tu não tem vontade de nada, sabe? Tu não tem um objetivo na vida, porque todos eles parecem impossíveis. Sim, completamente. E sobre depressão, cara, exatamente sobre depressão, um dos motivos de eu querer conversar isso. O papo de eu chegar nesse entendimento de eu preciso encontrar alguma coisa pra mim que faz sentido. Isso é uma coisa que só eu posso fazer. Porque é uma coisa que faz muito sentido pra mim e faz sentido de eu viver minha vida por isso, vai mudar por cada indivíduo, certo? Então é uma coisa que só eu posso fazer. E isso foi um questionamento que eu só cheguei, só que eu só me dispus a pensar sobre isso e quebrar a cabeça há muito tempo pra chegar a algum entendimento disso, por eu estar num estado meio podre, completamente em depressão, querendo desistir, sabe? De tudo. Ter tentado desistir de tudo várias vezes. E hoje eu sou grato por não ter conseguido não viver, sabe? O problema é que eu só consegui chegar nesse questionamento porque eu tava muito mal, sabe? Eu sinto que eu precisei de verdade apodrecer pra
poder meio que dar certo em alguma coisa. Eu acho que se eu pudesse escolher alguma coisa, eu escolheria ter aprendido de uma maneira mais fácil ou menos dolorosa, digamos assim. Depressão é uma coisa que vem com muita autoanálise. A gente reclama muito sobre sentir dor, porque, pô, ninguém gosta de sentir dor. Real, mano. Uma coisa que a gente escuta muita gente falar, mas é real. Muita coisa da tua vida tu aprende pela dor. E tu aprende porque tu sentiu ela. Eu acho que hoje em dia eu consigo ver que dor não é necessariamente ruim. Vai ser ruim dependendo do que tu faz com ela. Eu acho que talvez eu não tivesse motivação tá aqui, porque eu não teria entendido isso se eu não tivesse sentido isso. Uma coisa leva a outra, sabe? Então, hoje em dia eu vejo que felicidade ou tristeza, dor, prazer, é tudo um ciclo. O que eu quero dizer com isso? Que se acaba, tu não vai ser feliz pra sempre. E isso é pesado de se ouvir, mas eu quero dizer que tu não vai sentir dor pra sempre. Tu não vai ser triste pra sempre. Isso são ciclos. E então, como a dor também ela também se encerra. A tristeza também se encerra. Só que nem todos esses ciclos vão se encerrar sozinhos. Nem todos eles vão se passar rápido. Eles não têm o mesmo tamanho. Isso é um pensamento muito contrário da depressão, porque isso tudo gira em torno de um significado, mas pra mim foi necessário sentir essa dor, esse problema em relação à depressão, porque senão eu não ia chegar, sabe? Eu não ia chegar nisso. Pra mim foi necessário, sabe? Isso é muito louco, sabe? Uma coisa que tu tá doente, mas é uma doença que, tipo, te fez questionar e tu mudou o rumo da tua vida por causa disso. Umas coisas, às vezes parece que são por acaso. Por exemplo, eu conheci vocês porque eu tô no Twitch e a gente se conhecia por causa daqui. Se eu não tivesse aqui, se eu não tivesse decidido que eu ia fazer live... Teria acontecido isso tudo. Não teria acontecido isso tudo. E talvez essa conversa mude alguma coisa na cabeça de vocês. Talvez outras conversas ou vivências que a gente teve junto. A gente nunca sabe como uma coisa afetou a gente pro bem ou pro mal até a gente tá lá, sabe? Reflexão é uma coisa e crítica e autocrítica que no momento vai te fazer mal, óbvio que vai te fazer mal. Essa conversa não é uma conversa fácil. Tudo que a gente tá falando aqui não é uma conversa digerível, mas eu acho que quanto mais tu fala sobre esse tipo de assunto, com o tempo, melhor é de lidar com ele, sabe? Então, é tipo assim, isso é muito meter o dedo na ferida por um bem maior, sabe? Sei lá, mano. Longo prazo. Minha infelicidade atual é eu me sentir incapaz de novo. É exatamente pelo que a gente falou. É um ciclo. Às vezes a gente não vê fora do ciclo porque a gente tá no ciclo. É exatamente o que eu tava falando com o Morty, sabe? No tempo que o Morty tava lá na Fit, tava num estado meio podre mentalmente, possivelmente, né, Morty? Sim. E se a gente falasse sobre essa mesma conversa naquele tempo, não ia entender, sabe? Porque às vezes é muito mais difícil tu ver uma coisa fora de um ciclo estando dentro dele, sabe? Então, talvez daqui a um tempo, eu realmente pense, nossa, pensei que isso não teria fim, como eu pensei. Eu pensei que muitas coisas na minha vida não iam ter solução. E era isso, e eu ia ser triste pra sempre, ou algum momento eu ia tirar a minha vida de algum jeito, alguma coisa assim. Hoje em dia, eu não consigo pensar sobre quanto eu tava errado, sabe? E é uma coisa que, porque eu finalmente consegui sair, sabe? E é muito isso, sabe? É papo, assim, de realmente tentar buscar coisas e ter paciência, sabe? Eu acho que a coisa mais difícil de realmente entender é ter paciência. São coisas muito dolorosas pra você ter. Então eu entendo tu ficar triste com esse tipo de coisa. É compreensível, sabe? Sei lá, é porque voltou muito como eu me sentia no passado, sabe? Sobre a vida, em que sentido? Sobre esse negócio de incapacidade de ter um objetivo, sabe? Ou de os objetivos estarem muito longe. Eu fico pensando que eu ainda tô muito longe das coisas que eu queria. O pontapé inicial em relação a isso, quando tá longe, é que eu penso no que eu quero fazer. Eu não penso se eu sou bom ou não. Eu não paro pra me questionar. Eu só faço, sabe? Isso te ajuda a dar o pontapé inicial. Isso não vai resolver as coisas. Mas isso te ajuda a dar o pontapé inicial. E costuma ser o ponto mais difícil, sabe? Começar. Depois tentar se manter ou procurar meios de... Mas isso é uma parada, assim, bem séria, bem grave mesmo. Eu acho que sentir essa inércia de não estar chegando a lugar nenhum, ou sentir que tá muito longe, é uma coisa que machuca muito, sabe? Somente quando... Sim. Somente tem casos que a pessoa vai se comparar com outras pessoas ao redor e ela vai ver que ela tá longe, outra pessoa não tá, e tem pessoas que se importam muito com isso, se tão mal, sabe? Sempre vai ter aquela parada que tem muitas coisas que acontecem no seu tempo individual, sabe? E às vezes tu vai se botar pra baixo, mas o outro consegue ver um lado muito positivo no que tá fazendo. Por exemplo, tu consegue se ver muito pra baixo. Eu, sinceramente, eu olho pro que tu faz e eu acho incrível. Incrível, incrível, incrível. Nossa, faz animações incríveis, incríveis. Eu acho tua animação boa a nível profissional, ao mesmo tempo que tu sente que tá muito longe de alcançar. E eu consigo olhar pra isso, eu olho pro que a Fab faz, o nível da arte da Fab, e eu consigo pensar, meu Deus, velho, eu nunca conseguiria fazer uma coisa assim, e eu acho muito, muito, muito incrível o que tu faz. Nossa, aí de fato te acha longe de onde tu quer atingir. Isso é muito comum, sabe?
Mas, no meu caso, é admiração, sabe? Acho isso muito, muito incrível. Quando a gente bota muito pra baixo, a gente não se vê, sabe? É da hora, tipo, ter essa perspectiva de fora. Acho que tu entende o que eu quero Às dizer. vezes eu tenho desespero por causa de, dependendo, eu tenho muito objetivo pra cumprir o objetivo que eu quero, mas por serem muitos me dá uma ansiedade do caralho. Porque, tipo, tudo meio que relação da arte no geral, só que são muitas coisas, sabe? Eu quero aprender a modelar 3D, eu quero aprender a fazer VTuber, eu quero aprender a fazer cosplay, eu quero aprender a mexer com resina, eu quero aprender a mexer com EVA, eu quero aprender um monte de coisa. E o foda é que na sua cabeça você sabe, mano, é só dividir em coisas pequenas que você consegue fazer. Tá, eu sei que é isso, mas, tipo, não consigo. Sim, eu sinto exatamente essa coisa. Eu sinto exatamente isso porque, cara, entende que, tipo assim, o meu maior medo é me tornar aquela pessoa que só trabalha, que, tipo, acho que é o sentimento que o Morty sentia lá na Fiat. Tipo, eu vou pra cá, é trabalho, eu vou ficar morgando aqui. Meu Deus, essa hora não passa, sabe? Tenho muito medo de ser essa pessoa. Porque, cara, Era bem assim no meu trabalho anterior. sim. Tanto que a Twitch pra mim é um hobby, mas, tipo assim, tá aqui pra mim significa muito porque, cara, eu trabalho de manhã, /madrugada, eu acordo 4h30 agora pra trabalhar. E eu fico trabalhando até metade da manhã, depois eu vou estudar pra faculdade, depois eu vou fazer almoço, depois eu vou me preparar que eu vou pra faculdade, preciso estudar pra faculdade. Eu preciso pensar no meu TCC, eu gosto de estar aqui, mas, tipo, isso é importante pra mim, entende? Eu acho que eu estar aqui é muito eu me recusar a só trabalhar pra pagar conta, ter uma coisa que realmente me faz bem, ter uma coisa que me diverte e sentir que eu interajo, minimamente troco experiências e tento ajudar pessoas que eu me importo, tento ajudar pessoas que significam pra mim, mesmo eu nunca ter visto pessoalmente na vida. Isso pra mim é uma coisa real, e eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa real, sabe? Se tu olhar no prático, tu olhar pra minha rotina, ver tanto de obrigação que eu tenho, tu vai falar, tu não tem tempo pra fazer isso. Eu simplesmente falei, não, tenho sim. Eu abri mão de muita coisa por um objetivo. Nunca me tornar uma pessoa que vai só viver pra trabalhar, pra pagar conta. Nunca viver e não ter o prazer que eu quero. Eu quero tudo isso, tipo, isso é pura ambição, isso é pura autorrealização. Eu tenho muito medo de morrer sem me sentir realizado. Não tenho medo de morrer, eu tenho medo de ter uma morte merda. Isso pra mim seria ter uma morte merda. Eu preciso falar pra vocês, são pessoas que eu amo vocês. Eu preciso falar pra mulher que eu amo que ela é amada. Eu preciso fazer ela se sentir amada. Pessoas que já perderam isso morrem todo dia um pouquinho. Isso aí é um bagulho, assim, complicadíssimo também, como eu falei várias vezes aqui, de realmente viver e entender. E tem muita gente que fala coisa da boca pra fora e não cumpre. Mas se viver isso realmente é difícil. Porque é uma construção. Isso vem das atitudes mais pequenas, sei lá. Tu tomar um café com, sei lá, com a tua mãe, com teu pai, com um ente querido, tá ali presente. É um evento pequeno do dia, sabe? Isso tudo tem um peso no fim. E a gente não dá um valor nem um pouquinho. É por isso que tem muita gente que vê aquela coisa, tipo, meu Deus, meu pai morreu, eu não fiz tal coisa. Esse é um bagulho que tu vê que realmente tem um valor absurdo quando tu perde. O ser humano é muito assim, sabe? Eu tenho muito medo, muito medo. Um dos bagulhos que... Eu ia pensar nisso esses dias, que é tipo... quando você perde, não seja lá, tipo, um animal de estimação, uma pessoa, qualquer coisa. Você fala, cara, eu devia ter aproveitado tanto, eu devia ter dito eu te amo, sei lá, abraçado a pessoa. Mas como é que você vai esperar aquilo ali, velho? Você não espera o pior. Pior não, você pode até esperar algo, mas você não vai esperar, pô, vou sair de casa e minha mãe vai morrer. Eu duvido dar eu te amo pra ela. Você espera isso. Eu tenho uma parada muito pesada com meu avô, que pra mim, uma pessoa, tipo, como eu falei várias vezes, que me criou, que tem um puta carinho. Eu acho que se algum dia eu me tornar um terço do homem que ele foi, eu vou ser uma pessoa muito realizada. Boa parte dos princípios que eu levo pra mim até hoje, como lei, ele me passou. Meu avô era um militar aposentado, né? Ele era da aeronáutica. Ele tava há muitos anos aposentado já, ele morreu com 80 e poucos anos. Ele me via naquela época bem criancinha, jogando em casa, quando eu chegava do fundamental, porque um amigo tinha me passado num CD do CS 1.6, e eu jogava contra bot em casa só, que não tinha internet. Eu jogava aquilo e achava incrível. Mano, o meu avô foi militar, tipo, na época da ditadura, foi onda, sabe? Foi punk, sabe? Então, ele passou por muita violência, coisa disso, e tipo assim, ele cresceu no exército, sabe? Então, na aeronáutica, então ele aprendeu a gostar daquelas coisas, aquilo era rotina pra ele. E ter ficado em casa anos e anos, ele me via jogando, e ele sempre foi, nunca teve muito acesso a PC, sabe? Naquela época, tu subia de cargo, Morty, só por estar na aeronáutica uns anos tu ia subindo. Não é que nem hoje tem provas, sabe, pra subir de cargo, patente. Sim. Então, meu avô, ele morreu, eu não lembro, se eu não me engano era major, mas eu posso estar falando besteira. Eu sei que era um cargo alto, sabe? Ele entrou como cabo. Era, tipo, o segundo mais baixo, é o único cargo acima do soldado, sabe? Cabo. Ele realmente
No fim da vida ele tinha uma condição financeira muito boa. E nessa época meus pais não tinham uma condição boa. Tipo, bem diferente de hoje em dia, sabe? Ele, se não fosse nessa época, meu avô, eu ia, sei lá, estudando no colégio público, eu ia não ter condições. Meu avô sempre fez questão de pagar um puta colégio bom pra mim. E, tipo, ele queria que eu tivesse. Como ele falava, eu quero que tu tenha uma cabeça boa. Eu quero que tu tenha oportunidade na vida. E o que eu puder fazer em vida pra ti, eu vou fazer isso pra ti. E eu não quero que tu me agradeça, eu não quero nada em troca. Eu quero que tu faça o que eu fiz pra ti, exatamente o que eu fiz pra ti, pras pessoas que tu se importa. Tu vai me pagar assim. Tu não vai ser um merda. Não no sentido de ter coisas materiais, mas de ser uma boa pessoa. E tu protege pessoas. Um dos meus maiores arrependimentos, que foi porque eu citei o GTA 1. Ai meu Deus. O CS 1.6. É que meu avô olhava pra aquilo. Muitas vezes ele ficava me olhando um pouco jogando. Ele falava. Não falava nada, sabe? Ele ficava parado. E uma das vezes ele falou: Você me ensina? Eu falei: Claro, vô, mas eu achei que ele tava brincando. Não achei que era uma coisa que ele realmente queria. E. Eu falei: Vô, ensino sim, vô, claro. Mas eu não levei muito a sério, sabe? Isso foi 5 dias antes dele falecer. Eu não levei ele a sério. Eu descobri depois que ele faleceu, e ele tinha até comentado com a minha avó, que ele tava todo feliz, e ele tinha sentido interesse por alguma coisa depois de anos, que ele tava esperando eu ter tempo pra ensinar ele. Porque ele tava muito feliz. Ele entendia que eu tava muito ocupado. Eu tava ocupado caralho, sabe? Ele faleceu e eu nunca ensinei ele. Isso é uma coisa assim que eu sinto um peso muito grande. Muito grande, muito grande. Porque é uma coisa que eu nunca mais vou ter chance de fazer, sabe? Sim, isso é. Então, não sei. Eu sei que ele me perdoaria, não é nesse sentido, mas eu sinto que eu não me perdoaria, sabe? Então, é uma parada assim que dá uma pegada pra mim. Não sei, acho que esse papo de ter oportunidades que nunca mais vão voltar me fazem, tipo, muito ficar pensando, sabe? Será se eu realmente tô onde eu quero? Será se eu realmente é isso? Então, eu passei a entrar nesse estado, sabe? Se eu sinto alguma coisa, eu falo, como eu falei inúmeras vezes aqui. E eu tenho medo, sabe? De lá na frente pensar, eu deveria ter falado isso pro Morte, eu deveria ter falado isso pra minha mãe, pro meu pai. E eu não quero sentir isso, tipo, nunca mais. Nunca mais. Acho que eu prefiro viver com uma culpa, saca? Não quero ter mais de uma. Meu bairro não é perigoso. Mas eu vi de uma geração que quase ninguém dos meus amigos daqui de perto deram certo, Morte. Eu já fui em 8 enterros. De pessoas que por si só escolheram não viver. Que eram amigos meus. Não tô falando de colega, tô falando de amigo. Que cresceram comigo. 8 pessoas ao meu redor que cresceram do meu lado. Eram muito próximas de mim. Eu tive que enterrar elas, sabe? Isso sempre faz eu pensar, sabe? E um deles eu sinto que... Eu sei que eu não tenho culpa hoje, mas eu sentia na época que eu poderia ter feito alguma coisa sobre. Mas hoje em dia eu sei que eu não tenho culpa. É bizarro, sabe? Tu ter que realmente enterrar muitos amigos. Amigos que estavam numa situação, tipo, bem parecida contigo, sabe? Mentalmente. Então, eu realmente me sinto sobrevivente, saca? Isso é bizarro. Eu cheguei a perder só um amigo que tentou tirar a vida. Uhum. Ele não dava sinal de que tinha algo ruim com ele. Tipo, ele, entre aspas, é o que eu sou hoje. Eu tento ser o palhaço da turma e nunca ninguém sabe nada sobre a pessoa, se tá bem, se não tá de verdade. O atentado dele Uhum. foi uma surpresa, tipo, pra todo mundo da turma, todo mundo que tinha amizade com ele. Tipo, cara, o camarada tava sempre sorrindo, sempre divertindo todo mundo. Como é que alguém espera isso dele? Essa é a pior parte. Isso. E era aonde você vê hoje, não é porque você tá sorrindo que você tá feliz. Sim, com certeza. É porque, tipo assim, tristeza é aparente. Esse estado, com a palavra essa que a gente não pode falar, às vezes não tem sintoma aparente, visível. Uhum. Às vezes a pessoa tá sorrindo. E não sei. Eu acho que piadinhas pesadas sempre foram meu método de tentar apaziguar as coisas, tentar fazer as coisas serem menos pesadas. Pelo menos pra mim é uma coisa que me ajuda um pouco. Então, é difícil me ver me falando sério, inclusive. É bem diferente pra mim estar falando sério assim, sabe? Sim. Acho que tu e a Fábio não estão nem muito acostumados a me ver falando sério. Eu sempre sou o cara que tá tipo, kkk. Isso é loucão, velho. Eu não sei até que ponto eu poderia ter ajudado. Esse sentimento é bem ruim. Isso foi exatamente o que todo mundo pensou, tipo, cara, porque quem me pediu ajuda, então, tipo, como é que a gente não percebeu? Tipo,
Nossa, sim. Aí hoje eu penso, cara, não tinha como perceber, não dava pra saber. Não sei que, tipo, alguém tinha muita intimidade, tipo, os únicos que sabiam que ele tinha problema, tanto mental, tipo, em questão do que as coisas que ele tava passando, era só a família dele. Então só eles sabiam o real motivo dele ter feito aquilo. E nunca descobriram? Ou a questão de amigos, não. E o jeito que ele fez a coisa foi, pra mim, a pior coisa possível. Eu não consigo imaginar fazendo isso. Eu me sinto numa responsabilidade muito grande sobre essas coisas, até sobre falar sobre a minha própria experiência, porque eu fui muito a fundo pra fazer isso da melhor maneira possível, entre aspas, eu descobri como fazer isso da maneira indolor. E eu me sinto na responsabilidade e eu percebi que não é difícil. Então, eu me sinto na responsabilidade de realmente não falar isso de momento nenhum, sabe? Porque a pessoa, se eu conto aqui e alguém ao redor de mim faz isso da maneira que eu falei, eu vou me sentir um facilitador. Ignora todo o resto que foi falado, só quer saber a parte. Inclusive pro direito penal, sabia que isso é crime? Falar pra pessoa como não viver? Se eu falasse, faz assim, tarará, tarará, e a pessoa fizer desse jeito, para eu pensar que ela só fez aquilo porque eu falei, como, eu dei o que ela precisava pra fazer, certo? Eu dei todas as ferramentas que ela precisava pra realizar aquilo. Mano, isso me buga muito, sabe? Eu já vi muito isso, tipo assim, representado em um jogo. Tem um jogo chamado The Cat Lady. É um jogo que trata muito sobre isso. E lá tem um dos vilões do jogo que é o Olho de Adam. Ele é um cara que fica no Reddit e ele fala essas coisas, ele fica instigando pessoas não viverem. Uma manipulação mental muito pesada. E ao mesmo tempo que ele dá medo das pessoas fazerem isso de maneira indolor. Tipo, o jogo fala que ele fica fazendo isso no Reddit. O bizarro é que no final tu descobre, ele tá no estado que ele queria não viver. Ele não tem nenhum movimento do corpo, ele só mexe o olho. Tipo o Stephen Hawking, sabe? E era literalmente só o olho de Adam mesmo. Por isso que o nome dele era o Olho de Adam, sabe? Era literal. Tanto que, num dos finais, ele arma tudo pra te chegar bolada, porque ele faz o teu noivo não viver. Ele faz tudo pra te chegar com raiva dele, pra te ajudar ele a não viver. Ele não tem coragem de fazer sozinho, ele nem conseguiria, certo? Então, um dos finais, tu pode perder a calma e tu pode fazer isso. É muito pesado isso, mas tem finais muito bonitos e, tipo, realmente eu sinto que me somaram como indivíduo. Eu amo sentir que eu tive uma experiência boa a esse ponto. Por mais que não seja muito comum. Eu senti isso em The Cat Lady, como eu falei. Eu senti isso em Action Elysium. Eu senti isso em muitas experiências desse tipo. E eu acho muito maneiro quando a arte consegue se esbarrar tanto com a vida, sabe? Não é qualquer pessoa que consegue produzir uma coisa assim. Pra cá. E Action Elysium foi uma parada que me pegou muito. Porque, cara, eu vou contextualizar pra vocês aqui que não estão ligados. Action Elysium é literalmente uma visual novel mais 18. Não é que seja, que tem, por motivo de... Ela é uma visual novel, ela tenta falar sobre traumas amorosos, sobre problemas que pode ter gerado, sobre confiança, sobre traição, sobre recomeços. Realmente encerrar ciclos e que não é o fim, sabe? Uma experiência muito boa, uma mudança muito grande na tua vida, vai começar, sabe? E se tu desistir antes, se tu te fechar isso, talvez tu perca isso. É uma parada assim que, cara, imagina, o Morte daqui, ele também jogou isso. Imagina eu chegando pro Morte, Morte, lê essa HQ mais 18 aqui, kaká. Eu sei que no começo tu provavelmente não entendeu porque eu queria que tu lesse, mas depois que tu vivenciou isso, eu acho que tu consegue entender, sabe? Porque ela é incrível. Mas foi exatamente isso. Tipo, Eu citar Action List começou com: nossa, estou triste. Tem esses pontos que tem conteúdo mais 18. Então, oh meu Deus, não posso streamar isso, sabe? Deve ter sido bizarro de se eu ouvir, sabe? Caralho, isso é muito bizarro de se eu ouvir agora. Tipo assim, eu sei que agora tu consegue entender o que eu quero dizer. Mas isso é muito engraçado. E, pois é, mano. Isso é uma parada que me fez muito pensar. Action List, por se tratar desse tipo de conteúdo, quantas outras coisas a gente não deixou de viver por ser de uma categoria, um gênero, alguma coisa assim que a gente tem preconceito, sabe? Eu nunca achei que uma HQ mais 18 teria essa pegada, sabe? Eu nunca ia imaginar. afundar tanto em sentimento. Isso, mano, eu sou uma pessoa sentimental, mas eu não sou de chorar não, mano. Eu chorei. Eu realmente chorei. Eu fiquei muito wow quando eu percebi isso, sabe? Isso é muito louco, né? Caramba, velho. E por isso que eu falo que arte tem várias formas. Tem pessoa que tem muito preconceito com um tipo de coisa.
E a gente se priva, realmente se priva das coisas assim. Mas eu acho que era isso que eu queria conversar. Que a gente, realmente eu sinto que a gente devia abordar. E, gente, Crowley aqui. Fazia um tempo que eu queria vir aqui, trocar uma ideia sobre essas coisas que a gente trocou aqui. Sabe, trocar uma ideia séria, uma coisa que eu nunca fiz aqui. Então, eu acho que por ter passado por problemas com a maioria dos assuntos que trocou aqui, anos depois do problema que aconteceu, vim trocar uma ideia sobre isso, passar uma visão, acho que seria uma coisa importante. E eu fiquei com o pé atrás por nunca ter falado muito sério aqui ou no site roxo vizinho. Eu demorei muito, fiquei um mês sem postar aqui, por motivo de isso é uma coisa muito grande. Eu tô passando por coisas pessoais também, mas eu vou ter que fazer terapia agora. Isso. Nós, tamo aí de volta, força total aqui, no site roxo. É isso. Nós, fui.